Deus tem muitos nomes, mas quando queremos chamar Deus da restauração, chamamos por El Ashib. Então, quando nós invocamos o El Ashib, ele desce para trazer restauração nas nossas vidas. Então, no versículo que nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 9 em diante, a Bíblia nos conta a história da restauração do copeiro Mor. O copeiro Mor, ele trabalhava com o faraó, com o rei no palácio. Ele servia ao rei no palácio. Aconteceu que houve uma certa acusação que levaram o copeiro Mor e seu outro amigo, conservo do rei, para a prisão. E lá eles se encontraram com José. José era um homem sonhador. Então José também tinha graça para interpretar sonhos. A Bíblia diz que esse copeiro Mor, ele havia perdido a sua posição inicial, porque ele era o copeiro Mor do rei, era servo do rei, servia diretamente no palácio, mas agora ele se encontrava na prisão. Então ele havia perdido certas posições, ele havia perdido certas coisas e regalias que ele tinha com o rei no palácio. Aleluia. A Bíblia diz que quando ele estava lá, um certo dia ele teve um sonho e ele não conseguia ter a interpretação do sonho. E ele contou o seu outro conservo. Então José ouviu. José, ele disse: Deus é a interpretação dos sonhos. Conta-me o teu sonho para ver se Deus não consiga me dar a interpretação do teu sonho. Ela diz que o copeiro Mor, ele contou o seu sonho a José. E quando contou o seu sonho a José, José lhe deu a interpretação do seu sonho. Disse: o seu sonho significa que você será restaurado à sua posição inicial. Dentro de 3 dias, você será restaurado. Restauração significa que alguém é levado de volta à sua posição inicial. Restauração significa que alguém é devolvido e colocado no lugar onde a pessoa merece. Restauração significa que alguém recupera aquilo que havia perdido. Restauração significa que você é reposicionado no lugar profético que Deus te destinou. Então, o copeiro Mor, nós vimos que ele foi restaurado, segundo a interpretação de José na prisão. O homem estava na prisão, mas o homem foi restaurado à sua posição inicial. Aleluia. Então, daí nós conseguimos encontrar um Deus que restaura. Então, esse não é o único caso de Deus descer para restaurar. Sempre que Deus era chamado para restaurar, ele descia para restaurar, porque era um Deus da restauração. Deus pode restaurar famílias, Deus pode restaurar lares, Deus pode te restaurar a sua posição inicial, Deus pode te restaurar a sua posição no trabalho, Deus pode te restaurar ao seu destino inicial, Deus pode te restaurar inclusive ao fruto do ventre. Deus pode te restaurar tempo que você perdeu. Deus pode te restaurar saúde. Deus é um Deus da restauração. Ele é conhecido como El Ashib. Então, se é um El Ashib, ele é um Deus que restaura. Não há nada que Deus não possa restaurar. Então, quando nós encontramos na Bíblia, encontramos um Deus que sempre restaurava. Quando nós continuamos a ler, nós vamos perceber que Deus sempre se manifestou dessa forma, como Deus que restaurava. Encontramos a história do povo de Israel. O povo de Israel era um povo que habitava no início em Canaã e ele foi levado para o cativeiro no Egito. Então Deus desce para restaurar esse povo. Deus desce para colocar o povo na sua posição inicial.
O povo, a sua posição inicial e a promessa que eles haviam recebido de Deus é que eles tinham como terra prometida Canaã, mas agora eles se encontravam no Egito. Eles estavam numa posição que não deveriam estar. Então havia necessidade de Deus descer e se manifestar como El Ashib, como Deus da restauração, para lhes levar de volta à sua posição inicial. E a posição inicial era eles serem conduzidos de novo para Canaã, onde eles deveriam estar. Porque era a terra que Deus havia prometido aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ele lhes prometeu e eles viveram ali naquela terra. Abraão viveu ali, ele vivia em tendas em Canaã. Então, quando nós encontramos Deus a lutar contra Faraó, encontramos Deus a trazer pragas no Egito, tudo isso era Deus da restauração, a querer levar de volta ao seu povo para o lugar que ele estabeleceu que eles deviam habitar. Aqui podemos encontrar pessoas que não se encontram mais nos seus destinos. Deus colocou um destino para si, o lugar onde você deveria ocupar, mas você não está ocupando esse lugar. Satanás criou meios, criou situações que você foi tirado, foi afastado, removido do seu destino profético, do lugar onde você devia estar. Outras pessoas é o tempo. Algumas pessoas, Satanás usou circunstâncias para poder consumir o tempo. E essas pessoas agora, quando olham para o passado, se encontram fora do tempo da bênção estabelecida por Deus nas suas vidas. Então há tempo que foi consumido. Há necessidade do tempo ser restaurado na vida dessas pessoas. Então o Deus que é conhecido como El Ashib é um Deus também que pode restaurar os tempos na vida das pessoas. Aleluia. Você hoje pode olhar para si e ver que parece que o tempo foi embora, parece que o tempo foi perdido, parece que o tempo já está lá, já não está mais lá para ti, não está a cooperar. Parece que você está fora do tempo. Eu já sou velho demais, já sou velha demais. Já não tenho mais tempo para ir ao lar. Já não tenho mais tempo para fazer isto. Já não tenho mais tempo para fazer aquilo. Então nós estamos a conhecer um Deus. A Bíblia diz que esse Deus é um Deus que restaura. Te leva de volta para o tempo que você havia perdido e te introduz dentro daquele tempo. A Bíblia diz que Sara era uma mulher que havia perdido o tempo. Em condições normais do tempo cronológico, Sara não seria mãe. Não tinha como, não haviam condições dela se tornar uma mãe. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus restaurou o ventre da Sara. Significa que o ventre da Sara havia perdido habilidades de conceber, mas Deus trouxe restauração no ventre dela, mesmo depois do tempo. Então Deus pode renovar as coisas. Podemos entender que restauração também pode se encontrar como uma renovação de alguma coisa nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Então Deus restaura. No livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 17, encontramos Deus a dizer que eu restaurarei a tua saúde. Então Deus, ele também pode restaurar saúde. Não só pode restaurar tempo, não só pode restaurar estações, mas também pode restaurar saúde. Existe diferença entre Deus te curar e existe uma diferença entre Deus te restaurar. É como se Deus viesse e te rejuvenescesse, colocasse uma saúde perfeita e sã, aquela que foi predestinada para que o homem possa ter. Então é Deus restaurando a saúde das pessoas. Aleluia. Aleluia. Deus pode restaurar tudo, inclusive bens que pessoas perderam. Quando nós lemos a Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25 e 26, peço para alguém ler.
Joel capítulo 2, versículo 25 e 26. Sim, sim. 6, 2, 25. 25 e 26. Sim. Devolverei tudo o que vocês perderam, quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos que, como exércitos, destruíram as colheitas. 26. Vocês terão comida até que querer mais e louvarão ao Senhor, seu Deus. É uma versão que diz restaurarei. Pode ler essa versão. Os anos consumidos pela locusta. 25. Sim. E restituirei-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, Sim. e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Sim. 26. E comeis fortemente e ficareis satisfeitos, e louvará. Então aqui nós encontramos Deus a não só restaurar, não só a dar uma promessa ao povo de restauração. Aqui Deus dá promessa de restauração. Primeiro, Deus restaurará o tempo. Segundo, restaurará as coisas que eles perderam naquele tempo. Terceiro, Deus mostra depois da restauração é para vocês adorarem a Deus depois de eu ter restaurado tudo aquilo que vocês perderam. Quando Deus fala de restauração de tempo, Deus ele coloca no mundo, existe aquilo que nós chamamos de cronos, tempo cronológico, separado em minutos, segundos, dias, semanas, meses, anos, séculos, todas essas coisas. Então nós sabemos que é um tempo cronológico, o tempo do calendário é um tempo cronológico. Quando Deus fala de restauração do tempo, Deus não está a dizer que Ele vai te fazer você, uma pessoa de 50 anos, ter 12 anos. Não é isso que Deus está a fazer. Mas Deus ele está a falar de um tempo chamado Kairos. É o tempo de Deus. Então existe um tempo que Deus estabelece para que toda pessoa na terra possa se encontrar nesse tempo. E quando esse tempo chega, a pessoa tem que se suceder em qualquer área, não importa o que a pessoa esteja a fazer. Então haverá sucesso, a pessoa vai se suceder, porque o tempo e a estação de Deus chegou. Então quando Deus diz que eu irei vos restaurar, restituir o tempo, não está a falar do tempo cronológico. Deus está a falar do tempo dele mesmo, o Kairos de Deus. Então o tempo que Deus ele está a dizer que irei vos restituir. Vamos imaginar que Deus estabeleceu que no dia 22, por exemplo, de setembro de 2024, você é suposto ter uma certa bênção. Vamos supor, iniciar um negócio grande. Vamos supor, fechar um contrato grande. Vamos supor, ter uma promoção no emprego. É uma bênção pré-estabelecida por Deus. Então essa bênção significa que existe dentro do tempo cronológico um Kairos estabelecido por Deus. Então você pode contar dias, dia 1, 2, 3. Não acontece nada, é apenas o tempo que você está a viver. Mas existe dentro desse tempo cronológico um tempo chamado Kairos, que Deus predestinou para que você possa se suceder e possa receber a sua bênção. Então é Deus querendo naquele tempo operar alguma coisa na sua vida. Mas pode acontecer que Satanás pode levantar o seu exército para fazer com que você fique distraído, ou você possa sair do lugar onde as coisas deveriam acontecer e você perder a estação e o tempo, e a bênção não se manifestar na sua vida. Então quando isso acontece, significa que você de repente vai se encontrar no dia 23.
dia 23 você já está atrasado para o tempo de Deus. Então o tempo de Deus na sua vida para você ser promovido, o tempo de Deus na sua vida para você realizar grandes feitos, ele já passou. Não tem como você recapitular ou voltar para o tempo e levar aquilo que Deus havia colocado, porque o tempo ele está a passar. É como uma esteira elétrica que só está a ir para frente. Você ficou para trás e a bênção, você foi adiante e a bênção ficou para trás. Então o tempo de Deus na sua vida já passou. Muitos de nós já passamos do Kairos de Deus. Deus predestinou alguma coisa para acontecer na idade X. Deus predestinou alguma coisa para acontecer no dia X, na hora X. Mas nós, por causa de distrações do mundo, por causa de Satanás que veio e nos tirou do lugar, nós perdemos aquilo que Deus havia colocado para que nós possamos viver. Então por isso nós introduzimos um Deus que restaura. Por que um Deus que restaura? Porque Deus parou e viu: o meu povo, quando quero lhes abençoar, não lhes encontro lá no tempo. Então há necessidade de eu restaurar alguma coisa nas suas vidas. Não só restaurar as coisas, mas também restaurar o tempo. Escuta eu te dizer, Deus não só vai restaurar coisas. Não é possível restaurar alguma coisa na sua vida sem restaurar o tempo. Não há nada que você vai ter de Deus fora do tempo de Deus. Tudo que você está a ter da parte de Deus está a vir encapsulado dentro de um certo tempo que Deus preparou para se manifestar na sua vida. Não sei se estão a entender isso. O tempo cronológico é como se fossem gavetas que você vai abrindo e levar aquilo que é teu. Então cada gaveta existe nome e endereço tudo de alguém, que quando a pessoa abre aquela gaveta, encontra lá o tempo de Deus e que chamamos de Kairos. E quando encontra aquele tempo, tudo aquilo que tinha que se manifestar na vida da pessoa, de repente está a acontecer. Pode passar anos, podem passar décadas, mas quando o Kairos de Deus chegar, não tem como não se manifestar. Mas o problema das pessoas, elas são distraídas demais. O problema das pessoas se entregaram no entretenimento do mundo e das trevas. Então Satanás tomou vantagem das pessoas, e de tal forma que Satanás é especialista em fazer pessoas perderem o tempo que havia sido predestinado para as pessoas receberem a manifestação da bênção de Deus. Escuta, você não só recebe coisas, você recebe coisas dentro de um tempo. E esse tempo Deus predestinou para se manifestar. As coisas não simplesmente acontecem na sua vida. As coisas acontecem dentro de um tempo predestinado por Deus. Se nós soubéssemos manipular e entender o tempo, iremos parar de chorar, de lamentar. Muitos de nós que estamos a orar, mas não porque Deus não nos abençoou. Nós perdemos a nossa estação. Nós perdemos o tempo no qual Deus colocou. A Bíblia diz que os filhos de Issacar, que era uma tribo de Issacar, eram pessoas que Deus havia lhes dado uma sabedoria para a interpretação e entender os tempos e estações. Então essas pessoas, não havia estação, não havia tempo. Eles sentavam e estudavam tempos. Eles sentavam e procuravam entender as estações das suas vidas, para que nada da parte de Deus pudesse lhes passar. Muitas coisas passam porque nós não entendemos que este é o tempo da manifestação da minha bênção, e deixamos a estação passar. Muitas pessoas deverão ser abençoadas na idade de 20 anos, deverão ser abençoadas na idade de 30,
deveriam ser abençoadas, mas hoje têm 40, 50. E ainda estão a chorar pela bênção da parte de Deus. Mas na verdade o que não entendem é que o tempo onde a bênção tinha que se manifestar já passou. Alô? Será que consegue entender isso? Muitos de nós, filhos de Deus, às vezes perdemos o tempo por falta de disciplina. Nós não temos disciplina no que se diz para coisas espirituais. Nós não temos nenhuma disciplina. Nós pensamos que as coisas da parte de Deus simplesmente acontecem. Nós pensamos que as coisas da parte de Deus acontecem porque nós oramos. Nós pensamos que as coisas da parte de Deus acontecem porque nós choramos. Aí nós pensamos que as coisas da parte de Deus acontecem porque eu pertenço à igreja X. Não é assim que as coisas acontecem. É necessário que você esteja no lugar certo. É necessário que você esteja na época certa para as coisas se manifestarem. Porque as coisas não vêm fora do tempo. Deus, não importa o quão você possa chorar, se o teu tempo ainda não chegou, você vai sofrer. Se teu tempo passou, você vai continuar a sofrer. Será que alguém está a entender isso? Não é porque Deus não gostava de José. A Bíblia diz que Deus era com José, mas José estava a padecer. O homem foi colocado na cova. O homem foi colocado na prisão. O homem serviu como escravo em casa de Potifar. A esposa de Potifar a lhe seduzir e lhe humilhar. Mas José estava com Deus e andava com Deus. O que estava a acontecer então? Deus havia lhe escolhido há muito tempo. Inclusive Deus, ele já havia lhe mostrado o que ele iria se tornar. Porque não estava somente simplesmente se tornar do nada. É porque o tempo não havia chegado. Mesmo quando José estava na prisão, falou com esse copeiro mor e disse: vai, não se esqueça de mim. A Bíblia diz que o copeiro mor se esqueceu de José. Por que o copeiro mor se esqueceu de José? Não é porque não gostava de José. Não é porque não queria ajudar José. É porque o tempo do Kairos em José não havia chegado. Quando o tempo da manifestação da bênção chegou, o Kairos de Deus de repente se manifestou. A Bíblia diz que aconteceu um problema no Egito que só José poderia resolver. Então José havia necessidade de ser tirado da prisão e ser colocado no palácio, porque o tempo dele de se manifestar havia chegado. Imagine se José tivesse lutado para fugir de Israel, do Egito. Imagine se José tivesse lutado para fugir da prisão. Imagine se José tivesse se suicidado. Imagine se José não estivesse ali naquele dia. Alguém consegue entender isso? Escuta, não há coincidência nas coisas espirituais. As coisas espirituais não acontecem do nada. Escuta, no espírito as coisas não serão. No espírito as coisas são para sempre, eternamente elas sempre são. Você só lhes encontra lá. Tem sempre um tempo que Deus destinou na sua vida. Muitas pessoas acreditam que estão a sofrer hoje. Estão a sofrer porque perderam o Kairos de Deus. Se você ainda é jovem assim, alguns, se calhar você só está a passar pelo processo. Você só está a sofrer porque seu tempo ainda não chegou. Muitas pessoas, porque o tempo de Deus passa enquanto elas estão despercebidas, é porque elas acabam entrando em outras coisas e acabam desviando o tempo de Deus. Querem acelerar. As coisas do Espírito não são aceleradas. Você passa pelo processo até encontrar o tempo de Deus. Algumas pessoas estiveram lá. Escuta, Satanás é um ser espiritual. Ele maneja coisas do Espírito. Vê coisas do Espírito. Satanás vê mais do que qualquer outro profeta, porque ele é um ser espiritual. Ele vê coisas do Espírito. Alguém está a entender? Satanás sabe qual é o tempo da sua bênção.
naquele tempo vai fazer de tudo, ou para você na sua mente pensar que nada dessas coisas já não são. Deixa eu me desviar um pouco para ver se posso ter ajuda nos curandeiros. Nesse momento você mudou o caminho de Deus e você quis acelerar o tempo para a manifestação da bênção pela influência de Satanás. Simplesmente manipulação. As guerras no mundo espiritual só vão intensificar quando o seu tempo se aproximar. Alguém está a entender isso? As maiores batalhas que Jesus enfrentou, ao ponto de suar sangue na pedra, foi quando ele estava a se aproximar da sua morte. Alguém percebe isso? Quando ele estava para se aproximar da sua morte, foi quando ele sentiu mais dor. Alguém lhe trair, ele sentir dor de verdade. Mas se você for a ver todas as vezes que pessoas iam para lhe apedrejar ou fazer o que a Bíblia diz, que de repente Jesus desapareceu no meio da multidão, porque o tempo dele não era chegado. Por que escapava? Porque o tempo dele não havia chegado. Em João capítulo 12, a Bíblia diz que Filipe, ele vai ter com Jesus. Ele começa a falar de certos gentios. Jesus diz que Filipe, fica calmo, porque o meu tempo de ser exaltado ainda não chegou. Quando o meu tempo chegar, a todas essas pessoas eu irei atrair a mim. Então dependia de tempo. Jesus entendia sobre tempos, sabia que essas coisas que estou a passar, é necessário eu passar, porque estou fora do Kairos de Deus na minha vida. O tempo de Deus ainda não chegou. Nós estamos a chorar fora do tempo. Nós choramos, mas na verdade ainda não chegamos no tempo de Deus. Você não pode chorar, pedir uma coisa a Deus e que Deus já reservou para ti. É por isso que quando você sabe que as coisas vão acontecer, você relaxa, descansa, deixa as coisas acontecer. O que você faz? Com paciência espera a sua bênção, em orações, jejuns, todas essas coisas, até a bênção chegar. E ela certamente virá, se você não adormecer, porque alguém vai te tirar do caminho. O camarão que dorme a onda. Alguém consegue entender isso? Muitos de nós estamos assim hoje porque não fomos como os filhos de Issacar. Nós discernimos tempos e estações. Algumas pessoas, o tempo de casamento já passou, não vão casar mais. Por quê? Porque não discerniram os tempos. Não discerniram os tempos. Será que você já parou para olhar? Será que este é o tempo que Deus preparou para eu casar? Ou fora do tempo você só começou a fazer suas coisas e o tempo de Deus te passou porque você já estava ocupado com alguém que te encontrou fora do tempo? Será que estão a entender alguma coisa? Algumas pessoas começaram a aceitar homens fora do tempo, porque o tempo ainda não havia chegado. Não tinha como dar certo, ias sofrer, porque havia um tempo reservado para você encontrar teu homem. E hoje você está sozinho assim, porque foi antes do tempo. Foi antes do tempo. Teu tempo passou enquanto você estava ocupado com aquele homem. De novo, o meu povo morre porque lhe falta conhecimento. Escuta, o tempo cronológico é como uma gaveta que armazena tempos de Deus. Chamamos Kairos. É o Cronos,
que carrega Kairos. Cada pessoa tem seu time slot, aonde as coisas de repente estão a acontecer, ele se encontra numa época, e aquela época é a época da pessoa. Antes da sua época, o que precede a época é algo que você vai querer desistir, vai querer procurar por outros caminhos, vai querer fazer, você na sua mente, Satanás está a bater psicologicamente. Já não me culo, nada, tenho que comer nuna, tenho que namorar, tenho que já não me culo, o tempo está a passar, tenho que começar a namorar, não tenho ninguém, não estou a namorar, e as coisas nada. Já Satanás está a dar pressão, porque ele viu que você está a se aproximar, e você cede à pressão, e cai, e o tempo está a passar, você está ocupado, depois do tempo, tudo colapsa, e você começa de novo a orar para Deus te abençoar. A bênção não vem, a bênção está dentro do tempo. Alguém está a entender isso? A bênção está dentro do tempo.